nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos receber o evangelista Antônio. Queridos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Agradecer ao pastor Moisés por essa oportunidade. Abra, por favor, sua Bíblia no livro de Salmos, de número 15. Salmos de número 15. Todos acharam? Nos diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Amém? Tomem assento, por favor. Esse texto, irmãos, que nós lemos agora, os irmãos observam que o primeiro verso do livro 15 dos Salmos, ele faz uma pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí, a partir dos versos de número 2 até os 5, o primeiro é como se o salmista estivesse perguntando a Deus. Na verdade, ele está perguntando a Deus. E a partir dos versos de número 2, é como se Deus estivesse respondendo a ele. Aí diz assim: aquele que anda sinceramente. Que ele pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo e quem morará no teu santo monte? Aí ele diz, o 2 diz: aquele que anda sinceramente e pratica a justiça, e fala a verdade no seu coração. Aí o 3 ele diz assim: aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbio contra o seu próximo. O 4 diz assim: a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura, mesmo com dano seu, não muda. E não empresta o seu dinheiro com juros abusivos. Eu queria dar um tema a essa mensagem da seguinte forma: o compromisso. O tema é esse: o compromisso. E os irmãos observam que o verso de número 4, ele diz que aquele que jura, mesmo com dano seu, não muda. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo: eu tenho um compromisso. Eu dei a minha palavra. E mesmo que eu venha sofrer danos, eu não mudo. E isso, irmãos, eu considero como um retrato fiel. Eu quero considerar isso como um retrato fiel da vida do crente. Eu quero e eu vou considerar como esse verso de número 4, eu quero considerar que seja um retrato fiel da nossa vida, como crente em Jesus Cristo. Como aquele que assumiu um compromisso com Deus. Aí falaremos sobre o compromisso com Deus e com a sociedade.
Quem assumiu um compromisso com Deus aqui? Quem assumiu? E quem assumiu um compromisso com a sociedade? Quase ninguém assumiu um compromisso com a sociedade. Então, vou trazer a sua memória a conta de luz que está vencendo, tá? Então, é para você lembrar que você tem um compromisso com a sociedade, tá? Só não tem você, Arthur. Arthur não tem, rapaz. Arthur, eu queria ter a tua idade, cara. Eu queria ser aquele filho que ainda tivesse debaixo da autoridade do pai, que não tivesse compromisso, sabe? Arthur, fica assim, cara, não arruma ideia, não. Ai, Jesus. Compromisso. Querido, escuta aqui. Crente assumiu compromisso com Deus e com a sociedade. Aí vamos lá. O compromisso, irmãos, é uma obrigação assumida com alguém ou com Deus. Compromisso é uma obrigação assumida com Deus ou com a sociedade. E nós que assumimos o compromisso com Deus, precisamos honrar esse compromisso. Precisamos honrar esse compromisso, coisa que a gente sente falta. Coisa que a gente sente falta, irmãos, que a gente conhece, a gente olha, a gente vê. Pessoas que assumiram um compromisso com Deus e não cumprem. Queridos, assumir um compromisso é você aceitar uma responsabilidade. Ou seja, alguém te chamou e falou assim, antigamente era uma ordem, né? Hoje não se pode, não é mais uma ordem, né? Hoje a liderança chama, por exemplo, o pastor Moisés chama alguém para assumir um compromisso na igreja, aí fala assim, às vezes ele fala assim, tu tem coragem, né? Às vezes ele fala assim, tu tem coragem? Aí ele chega para alguém na igreja e fala assim, você tem coragem de assumir isso aqui? Aí você, tenho coragem. Você assumiu um compromisso naquele momento com Deus e com a igreja e com o pastor da igreja. Aí vamos lá. Cumprir nossos compromissos reflete o nosso caráter. Caráter são qualidades boas, qualidade de quem quer ter um bom nome, ter uma palavra, ter uma memória, ter uma lembrança, ter respeito. Aí diz assim, olha, cumprir nossos compromissos reflete o nosso caráter e testemunho cristão, e testemunho cristão. Irmãos, eu sinto um peso muito grande, escuta isso, eu sinto um peso muito grande, porque lá no meu trabalho eu recebo muitas reclamações de crente e não crente. Mas, irmão Antônio, irmãos, eu trabalho numa loja de material de construção em que as pessoas vêm comprar material para os pedreiros contratados irem trabalhar na sua casa. Queridos, não tem um. Não tem um. Até agora, um só. Eu queria só um. Que alguém dissesse assim, irmão Antônio, aquele camarada é crente e cumpre com o seu dever. Irmão, estou falando de compromisso. E eu estou falando de compromisso, estou falando de mim aqui dentro da igreja, estou falando da igreja. Nós somos crentes em Jesus Cristo e precisamos honrar o compromisso, porque quando eu assumo um compromisso com Deus e com a igreja, eu estou também assumindo um compromisso com a sociedade, porque a sociedade olha para mim, irmão Isaías, como crente e pensa que eu sou um grande homem de Deus, pensa que eu tenho palavra, pensa que eu tenho um compromisso, pensa que eu assumo, pensa que eu cumpro com o dever. Ontem mesmo chegou um lá uma irmã em Cristo Jesus, e ela, irmão Antônio, eu queria falar uma coisa com o senhor, passei aqui algumas vezes, mas eu não vi o senhor, só estava o seu filho. E alguém que você arrumou para mim,
Eu ainda dei a dica do camarada. Eu ainda dei a dica do camarada, Fernando. Irmão Antônio, não indica mais não. Indica mais não. E eu não gosto, irmãos, eu não gosto. Aliás, eu não faço isso. Mas um camarada meu amigo, que eu gosto, que é crente. É meu amigo, eu gosto, é crente. Foi lá, deu o preço, aceitou, mas não cumpriu com o seu dever. Na mesma hora, passei a mensagem e falei assim, filho, por favor, me ajuda. Honra o nome de Cristo. Porque quando eu recebo alguém na minha casa que diz que é crente, irmãos, mesmo eu sendo desconfiado, eu coloco Deus em primeiro lugar. Eu imagino que ele carregando o nome de Cristo será um bom trabalho, cumprirá com o seu dever. E quando você que é crente compra alguma coisa fiado ou pega emprestado, alguém que te vendeu ou que te emprestou, espera que você devolva, espera que você cumpra com o compromisso assumido naquele momento. Filhos, nós somos crentes em Jesus Cristo e precisamos de vez em quando sermos chamados a atenção para a realidade do que está acontecendo, que é a verdade do Evangelho. Ou pensa que eu estou aqui pregando para vocês, eu estou pregando para mim, para honrar o compromisso. Assumi um compromisso com o pastor Moisés aqui, há 7 anos atrás. Eu saio sem falar com o senhor. Eu peço para ir a algum lugar sem lhe falar, sem comunicar? Não peço, irmãos, é compromisso. Antes de eu assumir uma mensagem, eu vou pregar lá em Araruama, mês que vem. Aí eu falei com o pastor que me convidou, falei, fala primeiro com o pastor Moisés. O pastor Moisés falou assim, não está autorizado, mas olha a agenda. Eu olhei a agenda, não tem vaga, vai deixar? Vou deixar. Eu não assumo, irmãos, eu tenho 59 anos, estou quase da idade dele, tenho 59 anos, mas eu tenho um compromisso com essa igreja. Tenho um compromisso com esse ministério. Tenho um compromisso com a palavra. Tenho um compromisso com vocês. Aí a gente assume um compromisso, vem quando quer, vem de qualquer maneira, chega a hora que quer chegar. Aqui, irmãos, nós tivemos aqui uma a escola dominical de domingo, ela falou de muitas coisas, inclusive de gratidão. Gratidão e ingratidão. Como nós somos ingratos. Muitas das vezes, irmãos, nós somos atendidos em casa, na igreja, na rua, liga para a gente, qualquer hora a gente vai, a gente resolve, a gente atende, a gente ajuda, a gente faz de tudo, e aí quando menos se espera, irmão Isaías, aquele que nós fomos gratos, fizemos alguma coisa por ele dá-lhe uma rasteira na gente. Eu nunca vi um povo, irmão, vocês sabem que eu sou diretor do IBGE. Sou nada, irmãos, eu sou domador de jegue. Sou domador de jegue. IBGE, como é que fala? Fala aí o que é. Eu nem sei nem o que é. É o Instituto, eu não sei das contas, irmãos, aí que faz o censo aí. Eu não sei nem o que é. Mas aí o que acontece? Eu, nos meus estudos, eu descobri que o crente é o camarada mais ingrato que eu já vi na minha vida. É muita ingratidão, irmãos. É falta de compromisso. Quando você é ingrato, quando nós somos ingratos, é porque não assumimos o nosso compromisso. Aí diz assim, é o testemunho cristão. Honrar a Deus e a sociedade exige coerência entre o que professamos e as nossas atitudes diárias, as nossas atitudes diárias, servindo como sal da terra e luz do mundo. Vou ler de novo porque eu li errado. Honrar a Deus e a sociedade exige coerência entre o que professamos e as nossas atitudes diárias,
servindo como sal da terra e luz do mundo. Por isso esse salmo, que ele diz assim, aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura, mesmo com dano seu, não muda. Isso é compromisso. Isso é compromisso. Honrar ao Senhor. Não, eu prometi, eu vou cumprir. Eu falei que ia fazer, eu vou fazer. Ah, mas eu vou sair no prejuízo. Problema. Nós somos crentes em Jesus Cristo e somos guiados por Deus. E se nós somos crentes em Jesus Cristo, guiados por Deus, irmãos, então a gente não jura enganosamente. Se eu sou guiado por Deus, se eu ando com Deus, eu não juro falsamente, porque eu sou guiado por Deus, então Ele me dirige, Ele cuida de mim. Então, se eu jurar, eu cometi um erro porque não vigiei, mas eu me lembro pelo Espírito de Deus que eu sou crente e carrego o nome de Cristo, então eu tenho que honrar com o meu compromisso. Eu tenho que honrar com a minha palavra. Eu tenho que honrar, eu sou crente. Vocês, irmãos, que estão sentados aí, vocês olham, eu falo isso de vez em quando que eu estou pregando, eu falo isso aqui. Vocês que estão aí sentados, vocês olham para a gente aqui e vocês têm a gente como perfeito, como santo, como o inerrante na terra. Ó, que bonito, Fernando. O inerrante na terra. Não, nós somos falhos, mas nós lutamos para fazer valer a pena e não ter do que se envergonhar. Precisamos disso. Filho, mas nós somos diferentes de vocês? Não. Vocês é que aprenderam que nós não somos maior do que vocês. Deus olha para nós todos da mesma forma, do mesmo tamanho, da mesma altura, com uma posição diferente. Mas precisamos honrar nossos compromissos. Aí vamos lá. Honrar nossos compromissos com Deus e com a sociedade. O nosso compromisso primordial com Deus. O nosso compromisso primordial com Deus. A nossa primeira aliança é com o Criador, que nos amou primeiro. Esse compromisso deve ser inegociável. Adorar a Deus, honrar a Deus, respeitar a Deus, em primeiro lugar, é inegociável, não se troca, não se mistura. Não, em primeiro lugar eu honro o meu Senhor. Mas se eu honro em primeiro lugar o meu Senhor, eu honro aqueles que me lideram. Eu honro aqueles que cuidam de mim. Eu honro aqueles que assumiram um compromisso de sofrer por mim, lutar por mim, batalhar por mim. Eu estou gritando muito, irmãos? Miriam não está aqui, aí já viu, né? A gente acaba falando alto. Ela fica assim para mim, mais baixo, mais baixo. Compromisso, irmãos, em primeiro lugar, é adorar o Senhor. E se eu tenho, presbítero Ailton, o primeiro compromisso de adorar o Senhor, honrar o Senhor, então se eu tenho esse compromisso, eu tenho que honrar com o compromisso que eu assumi na casa dele, com a palavra dele, com as almas que pertencem a ele. Eu preciso honrar. Eu preciso cuidar. Nós precisamos, irmãos, como crente em Jesus Cristo, analisar isso nos mínimos detalhes, como tinha um comediante que falava isso, nos mínimos detalhes, com cautela, com cuidado. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Nós vamos andar aqui que tem muita coisa. Compromisso, Mateus de número 6, 33, por favor, Daniel. Diz assim, buscai, o compromisso, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que essas outras coisas? É porque nos versos anteriores está falando para a gente não ficar apreensivo com o dia de amanhã, preocupado com o que a gente vai comer, o que vai beber, o que vai vestir. Aí ele diz assim, mas irmãos, é tão sério o teu compromisso com Deus, que nós precisamos pensar, nos preocupar, na verdade, com os nossos deveres, nossos compromissos, mas não de forma para esquecer que Deus é maior do que todas as coisas. Que a gente se preocupa tanto com os problemas da vida que a gente diminui Deus.
o poder dele, a capacidade dele de nos ajudar. Por isso que ele disse lá, olha, mas buscai primeiro. Ó, que compromisso. Olha que compromisso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas dos versos anteriores, depois você lê com calma que você vai ver. E essas coisas vos serão acrescentadas. Aí será acrescentado na minha vida tudo que eu necessito. Tudo que eu preciso. Porque primeiro eu tive o compromisso de andar com Deus, de buscar a Deus, de honrar a Deus. Fidelidade e obediência. Provérbios de número 3, Provérbios capítulo 3, versículo 9, diz assim, ó. Coloca, por favor, filho. Fidelidade e obediência, guardar os seus mandamentos e honrar o Senhor com os nossos bens e primícias. Ó, honrar ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Irmãos, aqui, não leve para o lado financeiro, não. Leva para esse lado, não. Leva para que Deus, ele precisa estar no teu coração e na tua alma, primeiro do que dinheiro, do que a fazenda, do que riqueza, do que amor ao dinheiro. Bota isso no seu coração. Ele tem que estar em primeiro lugar. Honrar o Senhor primeiro, adorar o Senhor primeiro. Mas depois eu honro o dinheiro? Não. Depois você administra o dinheiro que Ele te dá. Depois você administra a fazenda que Ele te dá. Com justiça, com sabedoria. Compromisso, irmãos. 1 Pedro 1,15. Compromisso é viver uma vida que reflete o caráter de Cristo em todas as áreas. Mas como é santo aquele que vos chamou, ó, o compromisso. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Quando ele diz em toda a maneira de viver, irmãos, ele está dizendo que é em casa, é no trabalho, é no transporte, é comprando, é vendendo, é adorando, é conversando, é brincando, é contando uma piada. Crente pode contar piada, sim ou não? Sim, mas uma piada que não venha pecar ou fazer alguém pecar, pode, mas que tudo seja santo para a glória de Deus. O compromisso de sermos santos, de não causar escândalo da igreja para a sociedade. A gente sente falta, irmãos. Porque eu sei que você tem visto muito vídeo aí de muita gente, crente e não crente, falando mal de crente. Muitos que não são crentes falando mal de crente e muitos que são crentes falando mal de crente. Meu Deus, que evangelho é esse? Aonde que eu alcancei santidade, irmãos? Qual o compromisso da santidade? Até importa, irmãos, por exemplo, se eu tenho alguma coisa contra o presbítero Ailton, é nosso dever comentar até para o bem. Mas você expor na televisão, você expor em um vídeo, você expor em um áudio. Mas como é santo aquele que vos... Irmãos, imagina. Nós achamos que temos muita coisa para falar de muita gente. Sim ou não? Imagina Deus o que tem que falar da gente. Imagina Deus o que Ele tem para falar de nós. Mas Ele fala, aqui ó, aqui o tanto de palavra que Ele tem aqui, ó. Não é pouca não, irmãos. É muita coisa. Ele está nos chamando a atenção, compromisso. A gente precisa, irmãos,
sempre, nunca, jamais esquecer que somos crentes. Falei no início, vou falar de novo. Quando formos comprar, lembrar que somos crentes. Quando formos pegar emprestado, lembrar que somos crentes. Quando a gente for brincar ou fazer qualquer tipo de negócio, lembrar que somos crentes. Para que possamos honrar o nome de Cristo. Para que possamos honrar a igreja de Cristo. Para que possamos defender um ao outro. E eu só posso defender, escute, eu só posso defender, irmãos, se ele for justo. Se ele não for justo, eu não posso defender. Por exemplo, se você tem alguma coisa contra mim, venha a mim, por favor. Chega para mim, conversa comigo numa boa, mas não difama meu nome. É assim que funciona, isso é Bíblia. Isso é compromisso com a palavra. Glória a Deus, aleluia. Nosso compromisso com a sociedade, Nosso compromisso com a sociedade. Ou seja, o próximo. Jesus resumiu a lei em amar a Deus sobre todas as coisas. Mateus, por favor, 22, o 37 até o 39. Então nós vamos ler, tá? Pode botar aí, por favor. Jesus resumiu a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si. A si mesmo. Aí diz assim, O 37 é assim. Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui não está falando de gostar, eu já falei isso aqui na igreja algumas vezes e está dentro do assunto, é necessário ser falado. Aqui não está falando de gostar, está falando de amar. Porque tem pessoas que você não ama, tem pessoas que você não gosta. E talvez não ame também. Mas a Bíblia diz que é um dever, é um compromisso nosso amar as pessoas. É um dever. E este é o primeiro mandamento. É o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o meu próximo são vocês que são da família aqui e são também os de fora. Porque se eu carrego o nome de Cristo, para anunciar o nome de Cristo, eu não vou anunciar o nome de Cristo para quem já é salvo. Eu anuncio o nome de Cristo para quem é perdido. Porque ele mesmo disse que ele veio para os doentes. Porque os sãos não precisavam de remédio. Então eu, como crente, não posso olhar para o camarada que estupra e ter ódio dele. Não, eu preciso amar, porque Cristo amou. É um compromisso. É um dever. Para aquele que rouba, eu tenho que amar? Sim, eu tenho que amar. Pois quando Deus enviou seu Filho na cruz para morrer pelos pecados de todos e não de um. Então, quando ele morreu por todos os seres humanos da terra. E nos ensinou que nós devemos amar a eles. Então, é um dever, é um compromisso amar. E nós precisamos, amados, nos amar de verdade. Uma outra coisa que eu falo aqui sempre na igreja, eu sinto falta de vir à igreja. Sinto falta de estar com vocês. Eu sinto prazer de estar aqui na igreja.
Aí chega membros novos na igreja e parece que a gente já se conhece há um bastante tempo, né, pastor? Aí chega o nosso irmão William com a irmã Sandra. Parece que a gente já se conhece um tempão. Fernando e a Carla. O Jailson. O Renan. Pessoas novas que vêm congregar conosco e que traz uma calmaria, uma alegria. A gente sente prazer de ter vocês aqui. E isso, irmãos, é toda a igreja. A gente sente esse prazer de estar com vocês todos os dias, há 7 anos. Eu tenho alegria de estar com vocês aqui. Eu tenho prazer de ser membro desta igreja. Eu sinto falta quando eu não venho. Eu tenho um compromisso de estar aqui. Você tem compromisso de estar aqui. Nós temos o compromisso de estar aqui. Eu li o 39, não, né? E o segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, escuta. Eu sempre, às vezes, quando falo desse texto, eu me lembro daquele samaritano, né? Aquele samaritano que socorreu aquele camarada lá, ele conhecia ele? Sabe me dizer se eles trabalhavam juntos? Se eles andavam na estrada juntos? Mas aqueles que nós esperávamos que demonstrassem o verdadeiro amor, correram, fugiram. E o que a sociedade espera de você como crente? Não é possível. O que a sociedade espera de nós como crente é que damos bons testemunhos. Uma vez, irmãos, eu me lembro, e eu já ouvi isso da boca de muitos crentes. E eu me lembro que eu fui comprar um refrigerante em uma bodega aí, um barzinho. E eu pedi Coca-Cola. Era bom almoço lá os irmãos estavam fazendo um serviço na igreja, onde nós éramos. E o rapaz falou assim, olha, a minha Coca-Cola está quente, eu lembro isso até hoje. Aquilo, Júlio, marca a gente, porque chama a atenção da gente, para a gente ter cuidado no que fala. E eu falei para ele assim, ele falou que não tinha Coca-Cola, só tinha Fanta uva e Fanta laranja. Eu falei, não, dá isso aí mesmo, não é para mim. Dá isso aí mesmo, não é para mim? Isso tem uns 32 anos, irmãos. E eu de terno, né? E eu de terno. Aí ele pegou o refrigerante, botou em cima do balcão assim. Falou assim, mas o que você não quer para você, você não deve querer para os outros. Falei, bom menino. Peguei o refrigerante caladinho, paguei, fui embora. Guardo isso até hoje. Porque eu preciso zelar. Eu preciso zelar o nome que eu carrego. Parece simples, era bom até que não levasse nenhum refrigerante, porque refrigerante não faz bem. Mas quantas vezes, irmãos, quantas vezes a gente comete erros como crente, porque a gente não percebe que todas as pessoas que não são crentes, eles estão olhando para você como crente, como um fiel, como um santo. Aí diz assim, ó, o nosso compromisso com a sociedade
é prático. Por favor, meu filho, Mateus, capítulo de número 5. Aí nós vamos ler o 13, o 14, o 15 e o 16. O nosso compromisso com a sociedade é prático e transformador. O nosso compromisso com a sociedade é prático e transformador. Ou seja, quando eu fui comprar o refrigerante, qual foi a ideia que ele teve de mim? Pelo fato de não ser para mim. Então, olha só, o nosso compromisso com a sociedade é prático e transformador. Ser luz e sal, influenciar o ambiente. Olha que influência que eu trouxe. Que influência você, eu, nós temos causado como crente? Aí diz assim, é influenciar o ambiente onde estamos com os valores do Evangelho. Quem eu tenho influenciado para pelo um bom testemunho, uma boa palavra, uma vida de santidade? Aí Mateus 5, 13, 14 e 5, capítulo 5, versículos de número 13, 14, 15 e 16. Eu vou ler aqui que aqui é grande. Aí vocês acompanham aí, por favor. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, ou seja, sem sabor, se ele não tiver sabor, escuta, filhos, Jesus está dizendo que nós, crente, que carregamos o seu nome, somos o sal da terra. E se nós, como sal, não der um bom testemunho, não tem uma boa palavra, não tem uma boa aparência, não for um bom influenciador, para que presta? Serve para quê? Aí diz assim, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, ou seja, sem sabor, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Escarnecido. Essa parte aqui eu não vou detalhar o que quer dizer ser pisado aqui, lá, que joga-se sal em gelo para isso, para aquilo, mas eu não quero falar sobre isso. Mas no âmbito espiritual, para que serve eu ter o nome de Cristo? Eu ter o nome de crente? Vir para a igreja, andar com a Bíblia, alguém me vê pregando pela internet? Mas para que serve? A não ser para ser escarnecido pelos homens. Olha lá quem está pregando lá. É um Zé Ruela, aquilo não é crente não, aquilo é um mané, aquilo é um pecador, aquilo não tem palavra, aquilo não tem compromisso, aquilo não tem honra. Ser pisado pelos homens. O 14, vós sois a luz do mundo, primeiro é o sal da terra, depois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vós sois a luz do mundo. Sabe, amados, quando nós chegamos em um lugar como crente, nós precisamos ser luz, influenciar. Alguém que estava falando besteira, chegou um crente. Estava tentando fazer um negócio fraudulento, chegou um crente. A balança era enganosa, chegou um crente. Sal e luz do mundo. Um dia eu vou botar, irmão, ali na televisão o lugar que eu nasci. Vou mostrar a foto. Pensa que Paiol é ruim, meu filho? Pensa que o Paiol onde eu moro é ruim? Você não tem noção, você não sabe o que é ruim, não. Um dia eu vou trazer a foto e vou colocar ali, do lugar que eu nasci. E quando eu vou ali, eu lembro desse texto. Que eu sou sal da terra e luz do mundo. Aonde eu colocar os meus pés, ainda que muito distante de vocês. Aí eu me lembro do pastor contando aqui que o camarada foi para a igreja, aí vi uma abóbora, um girimum, né? Paraíba fala girimum. Girimum grandão, bonitão, aí quando voltou, aí o menino, aí foi assim, olha, não tem ninguém tal, vamos pegar esse girimum aqui. Aí o menino falou assim,
Esqueceu de olhar para cima? Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Aonde você pisar a planta dos teus pés, tem que acender um holofote. Uma claridade enorme. Você tem que salgar. Tem que salgar não, temperar. Sabe por quê que nós somos o sal da terra e a luz do mundo? Porque o 15 diz que não se acende uma candeia, crente, isso aqui é crente. Não se coloca um crente, não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire. Ou seja, o crente não se esconde porque ele é carta aberta. Ele é carta lida. Ele não se esconde de nada e de ninguém. Ele não baixa a cabeça porque ele está sem ter do que se envergonhar. E aqui não estamos falando de problemas, irmãos, ocasionais, ou seja, que acontecem em nossas vidas. Por exemplo, talvez tenha gente aqui dentro da igreja que comprou um produto que quando estava empregado, estava trabalhando, empregado numa boa, sem problema nenhum, comprou um produto, depois ficou desempregado, e não teve condição de pagar. Não estou falando disso não, irmãos. Isso aqui não entra, não. Nós estamos falando de quando eu, como luz do mundo, eu compro aquilo que eu sabia que eu não ia pagar. É quando eu assumo um compromisso que eu sabia que eu não ia cumprir. É quando eu não honro o nome de Cristo que carrego. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, lá em cima. Coloca lá em cima para você enxergar, para ser visto. Aí diz assim, no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Eu como crente, aonde eu chego, eu dou luz, eu trago esperança, eu trago alegria. Eu honro a igreja que eu congrego, eu honro o meu líder, eu honro a liderança, eu honro meus irmãos, eu honro meus amigos, eu honro a minha palavra. Não tenho balança enganosa. Aí o 16 diz assim, já foi o tempo para mim. O 16 diz, olha o que 16, o 16 está lindo, irmãos. Dentro do texto e contexto diz assim, assim resplandeça a vossa luz, é nosso compromisso, é nosso dever. Assim resplandeça a vossa luz diante dos, para que vejam as vossas boas e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ele, Deus, é exaltado e glorificado através de você, sem você falar nada. Só de passar e dizer assim, ali vem uma santa mulher de Deus, e ali vem um santo homem de Deus. Não vou mais pregar. Integridade e transparência. Mateus 5,37, a gente já leu, já está dentro desse assunto aqui. Aí a gente é reportado ainda a Salmos, dentro desse contexto, a Salmos 15,4. Que aquele que jura mesmo com dano seu não muda. Aí diz assim, integridade e transparência. Ser conhecido pela sua palavra e honestidade. A Bíblia nos exorta a sermos pessoas de palavra. Aí o Mateus 5,37. Seja, porém, o seu falar o quê? Sim, sim. Sim, sim. É assim, irmãos. Parece dura a mensagem. Sim, parece. Mas, amados, isso é uma mensagem que nos exorta, ou seja, nos ensina, nos corrige, a mim e a você, e a nós que aqui estamos, a sermos sal da terra e luz do mundo. Será que eu sou sal e luz da terra? Não, será que eu sou sal e luz para os meus vizinhos? Será que eu sou?
a justiça e o amor ao próximo, defender o direito dos oprimidos e praticar a caridade, Provérbios de 31:8 e Tiago 1:27. Agora vou terminar aqui, irmãos, o desafio do equilíbrio, o desafio do equilíbrio. Muitas vezes falhamos ao separar o que é para Deus e o que é para a sociedade. A vossa vida deve ser uma oferta contínua. Honrar os compromissos com as pessoas, seja no trabalho, na família ou na comunidade, é, na verdade, uma forma de glorificar a Deus. Aí 1 Samuel capítulo, pode botar aí que esse eu vou ler e vou encerrar. Eu estou igual alguém que eu conheço, toda hora eu falo que vou parar, né? 1 Samuel 2:30, bota lá, por favor, filho. 1 Samuel 2:30. É isso mesmo? É. Portanto diz, pode deixar aí, os irmãos vão lendo aí. 1 Samuel, cadê? 2:30. Ai, 30 é difícil. Diz assim, Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que na tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, não andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam, serão desprezados. Não é isso aí, filho? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim de tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecido ou desprezado, em outras palavras, nessa versão aqui. Você honra o Senhor, você será honrado. Você é sal da terra, você será honrado. É luz do mundo, será honrado. Assume os compromissos, será honrado. Não assume, desonrado. Está firme com Jesus, vai morar no céu. Não está firme com Jesus, não vai morar no céu. E ponto final. E muito obrigado. E Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória seja dada a Jesus, irmãos, por esta boa palavra, trazendo responsabilidade, compromisso, né, que temos para com o Senhor. Nós temos tido uma série de lições, e o Antônio aqui fez uma menção da lição passada, falando sobre esses compromissos, né, fundamentados na vida e na história de Neemias, principalmente, né? E o próximo domingo haverá uma lição ainda sobre Neemias, falando sobre arrependimento. É o segredo, irmãos, de uma nova vida. É o segredo de uma nova vida. E sempre há tempo de se arrepender. Às vezes vivemos uma vida descompromissada, mas o Senhor requer de nós que sejamos sal da terra e luz do mundo. Eu sei que não é fácil para ninguém. Não é fácil, ainda mais quando o Senhor diz que nós devemos ser padrão dos fiéis. Olha, não é fácil, irmãos, ser, vamos dizer assim, honesto, praticar a honestidade e a justiça, né? Não é fácil, ainda mais quando nós vivemos num país que, não sei os outros países, mas estamos falando do nosso. Vivemos num país em que a honestidade, irmãos, e a sinceridade é como se fosse algo obsoleto, algo que não deve ser praticado, não é honrado, né? Aí Deus, ele fala que é como se ele tivesse dito assim, me arrependi, falei que vocês andariam comigo, mas estou vendo que não dá para a gente andar junto, não.
Aí ele diz, então, quem estiver comigo, ou seja, quem me honrar, eu vou honrar. Mas quem não me honrar, aí eu vou desprezar. É difícil, irmãos, manter, mas vamos ficar firmes com Jesus, porque Jesus tem algo para nós em especial. Eu também lembro que eu falei aqui domingo, que, irmãos, o que nos favorece é a graça do Senhor. Graça é um poder que sustenta um relacionamento de fraqueza. Ninguém aqui é forte, ninguém aqui é forte. Todos somos fracos, todos, mas a graça do Senhor nos sustenta. Amém? Então vamos